Autoridades, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje um vídeo especial por dois motivos. Eu estou gravando aqui numa das unidades decoradas do prédio que a gente construiu em Bay Harbor Island e a gente está só faltando alguns detalhezinhos e assim que tiver tudo pronto, acredito que na próxima semana ou na outra a gente vai fazer um $1 million showing dos 3 apartamentos que a gente decorou aqui no nosso prédio, um One em Bay Harbor. E o segundo motivo pelo qual esse vídeo é especial é porque eu quero falar sobre como se proteger em investimentos aqui nos Estados Unidos. O título desse vídeo cita o deputado Luiz Miranda, mas eu não tenho nenhum interesse em falar sobre ele, sobre os seus negócios, sobre os seus investidores. Até porque eu não conheço nem ele, nem a forma como ele faz negócio e nem as pessoas que investiram com ele. O meu objetivo aqui é justamente falar sobre como pessoas que vêm do Brasil aqui para os Estados Unidos podem se proteger ao fazer investimentos com pessoas que eles não conhecem, numa economia onde eles não conhecem, em setores que eles não dominam eventualmente. Então, o primeiro ponto que eu quero discutir sobre esse assunto é a questão da sociedade. A pessoa vem fazer negócio aqui nos Estados Unidos e eu sei que é bem comum no Brasil quando alguém propõe um projeto ou quando alguém propõe uma empresa para um investidor, o investidor quer se tornar sócio desse negócio, principalmente no ramo imobiliário. Eu quero ser sócio da empresa que vai comprar o terreno. Isso é justificável no Brasil no ponto de vista que é uma forma de garantia, uma vez que o terreno vai ser comprado dentro de uma empresa e a construção vai ser executada dentro dessa mesma empresa e o dono tem, de alguma forma, a garantia real dos bens que estão ali como dono. Então, esse é um lado, talvez, positivo dessa estrutura. O lado negativo dessa forma de fazer negócio é justamente porque o investidor, ao se tornar sócio do negócio, ele também tem responsabilidades. Sócio não possui apenas benefícios, ele tem responsabilidade. Vou falar só sobre o caso imobiliário porque é o segmento que a gente está envolvido. Então, o sócio, a empresa que constrói um prédio, uma casa, seja lá o que for, um condomínio, ela tem que dar garantias em alguns itens como estrutura, fundação, telhados. Essas garantias vão até 5 anos, então depois que você entrega o prédio, você ainda tem 5 anos para frente para dar garantia nesses projetos. Você precisa ser responsável pelos passivos dessa empresa, seja com fornecedores, seja com bancos, seja fiscal do governo. Então, se a empresa não paga, você se torna responsável por isso. Se o administrador daquela empresa não fez a sua obrigação, você, como sócio, é responsável por esses passivos. E também todos os passivos que podem acontecer de um acidente na construção, de uma pessoa se machucar no seu terreno, que aqui nos Estados Unidos é bem comum as pessoas processarem por se machucarem. Então esses pontos são o lado negativo e o lado positivo de investir através de sociedade. Quando você se torna sócio, logicamente, por ter esses riscos, normalmente você tem a possibilidade de ter retornos também maiores. Quando você é sócio, o lucro é seu, ou na forma como esteja estabelecido no contrato social, ele pode ser dividido por performance com uma outra pessoa, com um administrador, ou seja lá quem essa pessoa for. Mas o que eu quero deixar bem claro é que quando você se torna sócio de um negócio, você tem as responsabilidades. E as responsabilidades, elas não são pequenas. E a principal dela é que na responsabilidade de sócio, você entrou num negócio e esse negócio possui risco. E se ele possui risco e você é sócio, se der lucro, você vai sair rindo e se der prejuízo, você vai sair chorando. Porque em sendo sócio, você não tem nenhuma garantia. A única garantia que você tem é eventualmente dos ativos que estão ali. Que se eles estiverem dando prejuízo, não significa muita coisa. Você vai ter que liquidar aquelas garantias e voltar isso para você. Então isso é um ponto muito importante para as pessoas que vêm fazer negócio aqui e exigem serem sócios. Então não olhem só o lado positivo.
de você eventualmente ter maior controle, eu já vou falar sobre isso, por isso que eu fiz aspas, você potencialmente ter um retorno maior, mas olha todos os riscos que estão envolvidos nesse negócio para você. O segundo ponto que eu quero falar é justamente sobre a expertise com quem você vai fazer o negócio aqui nos Estados Unidos. Eu estou aqui há 5 anos, eu confesso que num ambiente temporal isso é pouco, porém nesses 5 anos a gente já fez 5 projetos. Eu flipei uma casa, flipar é comprar, reformar uma casa e vender. Eu construí esse prédio, que foram 4.000 pés, 4.000 metros quadrados, eu e meus sócios. Eu estou construindo 2 casas junto com meus sócios, quando eu falo eu, somos eu e os meus sócios. E também estamos agora fazendo a reforma de um multifamily, que são aqueles prédiozinhos que você aluga as unidades. O que eu quero dizer com isso? Nesses 5 anos a gente adquiriu bastante experiência sobre construção aqui nos Estados Unidos. Eu, particularmente, Daniel, eu vim do mercado financeiro e não tinha experiência no mercado financeiro. Porém, quando eu estava trazendo investidores para fazer negócio aqui, eu me apoiei em pessoas que têm sim experiência. O meu sócio construiu no Brasil por 15 anos, um dos meus outros sócios aqui constrói nos Estados Unidos por 18 anos. Então, a experiência combinada do meu lado financeiro e do lado deles de execução e planejamento e de obra fez com que a gente conseguisse, ao longo desses 5 anos, fazer esses 5 projetos. Todos deram lucro? É lógico que não. Eventualmente, algum deu prejuízo. Ou no futuro ainda, algum pode dar prejuízo. Mas é o que eu acabei de falar sobre o lado de você ser sócio. Se você é sócio de um projeto que a gente desenvolve, você está lá pelo lado bom e pelo lado ruim. Então, é esse ponto que eu quero destacar. E no que diz respeito à expertise, eu falo isso porque nesses 5 anos a gente se concentrou em mercado imobiliário em construção. Ao mesmo tempo, eu conheço diversas pessoas aqui, eu tenho um relacionamento, que quando você vai falar com elas, elas dizem, o meu foco é esse, mas eu posso te ajudar com aquilo. O foco dele é verde, mas ele pode te ajudar com azul, que não tem nada a ver, uma cor totalmente antagônica ao verde. Então o que eu quero dizer com isso é, preste atenção em quem te dá a dica ou a mensagem, muito mais do que na mensagem. Eu posso te falar de vários setores que dão lucro. Mercado financeiro dá lucro, mercado imobiliário dá lucro, aluguel de carro dá lucro. Eu conheço pessoas que alugam um carro aqui e fazem bastante dinheiro. Aluguel de lancha dá lucro, é possível ganhar dinheiro com isso. Mas se eu for falar com alguém sobre esses segmentos, aluguel de carro, aluguel de lancha, seja lá o que for, que experiência que eu tenho nisso? É muito fácil eu conquistar algumas pessoas falando sobre o quanto elas podem ganhar de dinheiro. Porém, a execução é que conta. Então é preciso prestar atenção em quem dá a mensagem, não simplesmente a mensagem. Voltando a quando a gente montou o projeto aqui, eu não sabia construir. Eu não tinha experiência de construção, mas 2/3 da nossa companhia sabiam. Somos em 3 sócios, 2 de construção e 1 financeiro. E agora, aos poucos, logicamente que eu não tenho o conhecimento todo deles, mas eu tenho muito mais do que pessoas que nunca construíram na vida. Eu já sei discutir os processos de uma obra e como que a gente pode fazer essa obra dar dinheiro. O terceiro ponto que eu quero falar aqui é na separação entre o sócio e o administrador. Diferentemente no Brasil, normalmente o dono é o que manda na empresa. E aqui não é assim que funciona. O contrato social aqui nos Estados Unidos, que a gente chama de acordo operacional, Operating Agreement, ele vai reger o que o sócio pode e o que os administradores podem. Se lá está dizendo que o sócio não pode opinar nada e toda decisão estratégica e de operação do negócio é do administrador, o sócio não tem mais o que falar. A não ser que seja mudado o acordo operacional, ele não tem como desfazer isso. Mas pensa bem, isso não é um contrato leonino. Você está entrando numa outra economia, você está entrando talvez num segmento que você não conheça para fazer um negócio. Com quem deve ficar o poder de decisão? Com a pessoa que tem a experiência de executar esse projeto. Por isso que o administrador tem mais poderes do que no Brasil. Muitas vezes o administrador não pode ser nem removido, e eu também não acho que isso esteja errado do ponto de vista de estruturação de negócio. Porque se eu busco um projeto
se eu estruturo juridicamente esse projeto, se eu capto o recurso para esse projeto e eu vou ser o administrador e o meu ganho está atrelado ao resultado desse projeto, é lógico que eu não vou permitir que eu seja substituído pelos investidores se o fulano ou o ciclano não gostarem de mim. Mas isso não significa que o investidor precisa aceitar, ele pode não entrar num projeto desse. Se ele achar que aquela regra não é boa, ele simplesmente não entra, mas é preciso ler o contrato que ele fez ali na hora que ele optou por entrar naquele negócio. Então o que eu quero destacar aqui é que as funções e as obrigações dos sócios e dos administradores da companhia, elas precisam ser muito bem regulamentadas e redigidas no acordo operacional. E antes de entrar no negócio, leia o acordo operacional, porque depois não adianta reclamar, porque aqui o juiz vai pegar, cara, mas é isso que você assinou, é sobre isso que você vai receber, ou é dessa forma que a empresa vai ser executada. Desde que não se prove nenhum desvio de conduta do administrador, não há muito o que possa ser feito. Garantias. Quando você entra num projeto de investimento, como eu já falei, enquanto sócio, você não tem garantias. A não ser que o contrato ali também preveja algum tipo, mas é muito difícil. Você entrou pelo risco. Se você não quisesse risco, você estaria com seu dinheiro na poupança no Brasil, ganhando 6%. No título público, ganhando 5,9%. Depois que tira a inflação e o imposto de renda, você está ganhando 1%. Foi por isso que você optou para ir para o risco. Agora, se a sua obrigação de investidor era ler o contrato, se você não lê inglês, você tem que investir numa tradução para poder compreender no que está entrando, você não pode, infelizmente, reclamar depois. Você precisa ser responsável também pelos seus atos. Eu não quero aqui, como eu falei, o tópico não é aquela pessoa, o Luiz Miranda, eu não estou aqui discutindo se ele está certo, se ele está errado, se ele é honesto ou se ele não é desonesto, muito pelo contrário, eu estou falando de como é feito o modelo de negócio aqui nos Estados Unidos. Se você quer entrar em sociedade com alguém, você precisa botar todas as regras dessa sociedade para você poder ter peace of mind, para você ter paz para que aquela pessoa possa executar e você esteja confiante naquela pessoa executando o seu investimento. Então, quando você entra num projeto onde você não tem garantias, o administrador tem todos os poderes, você, se der lucro, você vai sair rindo e se der prejuízo, infelizmente, você vai sair chorando e não tem muito o que fazer. É do risco do negócio. Ninguém pode garantir que a padaria vai dar lucro. Foi feito um plano de negócios, você teve acesso a esse plano de negócios e se ela deu errado, paciência. E aí é um outro ponto que você deve, se você achou um negócio interessante, procure uma pessoa de fora que não esteja envolvida, para ela poder te dar a posição dela em relação àquele negócio. Uma pessoa de fora que conheça, um consultor que tem experiência em vários negócios. Porque o maior risco é você não saber o que você não sabe. Porque se você não tem experiência nenhuma, eu posso dizer, está tudo sob controle, está tudo certo, esse risco aqui está mitigado dessa forma, a gente não vai ter risco, é tudo certo, blá blá blá. Não existe isso, não existe tudo certo. Todo negócio tem risco. Todo negócio tem risco. Porém, não é porque existe risco que você vai deixar de investir. Você precisa saber o risco, entender como ele pode ser mitigado e saber se o administrador está fazendo o seu papel em reduzir esse risco. Qual que é uma outra forma que o investidor pode entrar que pode dar um pouco mais de garantia? Numa estrutura de dívida. Ao invés da pessoa se tornar sócia, ela sai da empresa, ela empresta o dinheiro para o empreendedor. Nessa estrutura de dívida, a pessoa que investe não tem nenhuma responsabilidade sobre os passivos da empresa, porque ele não é sócio, ele está emprestando dinheiro. Se ele não pagou o imposto, a culpa não é dele. Se ele não pagou o funcionário, a culpa não é dele. E se não existe nada de que o projeto tenha dado certo, a culpa não é dele também. Então, numa estrutura de dívida, a pessoa sai da responsabilidade do sócio e passa a ser um fornecedor de capital para essa empresa. Agora, emprestar o dinheiro sem colateral é um risco maior do que ser dono da empresa, porque daí o cara pode simplesmente sumir e você não vai ver a cor do seu dinheiro de volta. Então, numa estrutura de dívida, peça como garantia um ativo real, que seja pelo menos do tamanho dessa dívida, ou que essa garantia seja elevada ao longo do tempo. Vou dar um exemplo prático disso. Num projeto de construção,
a gente pode montar um projeto de construção inteiro com uma estrutura 100% de dívida, onde parte dessa dívida vai ser usada para comprar o terreno e parte dessa dívida vai ser usada para executar a obra. Então, quando a gente faz um processo como esse, o investidor tem o terreno como garantia e os beneficiamentos desse terreno como garantia também, ou seja, tudo que for colocado lá se torna garantia do investidor. E como que o investidor controla isso? Com algo que eu já falei algumas vezes aqui no meu canal chamado agente fiduciário ou escrow account. Em vez do dinheiro ficar na conta da empresa, onde o administrador pode ter acesso a qualquer momento, é sempre recomendado que esse dinheiro fique num escrow account, porque lá esse agente fiduciário, que pode ser um advogado, que pode ser o contador, pode ser, enfim, quem quer que seja montada nessa estrutura, ele vai fazer a liberação dos recursos conforme foi programado no acordo operacional e nas regras dessa companhia. Então, dinheiro nenhum, é uma forma do investidor garantir que dinheiro nenhum vai sair com outro propósito, senão a construção da obra e tudo aquilo que envolve ela, seja marketing, seja pagamento de taxas, pagamento de serviços, seja lá o que for. Então, o meu objetivo aqui, pessoal, não é defender nem investidor, nem o senhor Luiz Miranda, porque como eu falei, eu nunca vi esse cara na minha vida, não tenho nada absolutamente para falar dele, nem positivo nem negativo, seria leviano da minha parte fazer qualquer tipo de comentário sobre isso, mas como esse tipo de notícia acaba afetando todos os brasileiros que fazem negócios aqui nos Estados Unidos e tem como foco pessoas que vêm do Brasil para isso, como é o nosso, é o investidor brasileiro que vem nos procurar, eu achei de extrema conveniência e prudência falar como que o investidor pode se proteger em projetos do fulano, do ciclano, do Daniel ou da Argento. E é esse o meu objetivo aqui. Espero que eu tenha podido passar um pouco desse conhecimento e eu vou deixar no link na descrição desse vídeo, um link para o artigo com um pouco mais de detalhes que eu escrevi no meu blog para que você também possa carregar isso com você sempre que alguém lhe propuser uma proposta de investimento. Então por hoje é isso, muito obrigado e até mais.